Tá difícil ser vascaíno, né? A quinta-feira amanheceu amarga depois de uma noite frustrante em Caxias do Sul. O Vasco simplesmente não entrou em campo contra o Juventude e acabou derrotado por 2-0, em um jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor, que vinha com a esperança renovada após a goleada contra o Santos, foi surpreendido com um desempenho apático, sonolento e preocupante. Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o time não conseguiu transformar domínio territorial em perigo real. Apenas 2 chutes no alvo, em 14 tentativas. Enquanto isso, o Juventude foi letal e eficiente, 10 finalizações, 5 no gol e 2 balançando a rede, ainda no primeiro tempo. A postura do time incomodou não só quem estava assistindo de casa, mas também o próprio técnico Fernando Diniz. Na entrevista coletiva, Diniz foi direto: o Vasco jogou mal do início ao fim. Reconheceu que faltou concentração, que a equipe entrou desligada e que o adversário foi mais intenso, mais atento e, por isso, mereceu a vitória. O treinador admitiu que o resultado foi justo e que o time não conseguiu repetir o desempenho das partidas anteriores, especialmente a goleada no último domingo. E isso é o que mais preocupa o torcedor. A oscilação. A falta de consistência. O time que empolga num jogo e desaponta no seguinte. Não dá para se iludir com uma grande atuação isolada quando o padrão não se sustenta. O Vasco precisa urgentemente encontrar regularidade se quiser respirar no campeonato. Mas nem só de tropeços vive o noticiário cruzmaltino. Os bastidores estão quentes e o mercado da bola segue agitado em São Januário. Começando por uma negociação que pegou muita gente de surpresa, o Vasco acertou a venda do zagueiro Luiz Gustavo, uma das joias da base, de apenas 19 anos, para o Bahia. O valor da transação gira em torno de 5 milhões de euros, o que equivale a mais de 30 milhões de reais. O clube vai manter 30% dos direitos econômicos, apostando em uma valorização futura do jogador. Se ele for vendido por um valor maior daqui a alguns anos, o Vasco ainda fatura. É uma jogada de olho no futuro, mas que, ao mesmo tempo, escancara a necessidade atual de fazer caixa. Luiz Gustavo vinha sendo observado por clubes do exterior e até do mundo árabe, mas quem chegou com força foi o grupo que comanda o Bahia. A proposta foi considerada irrecusável pela diretoria vascaína, ainda mais levando em conta que o jogador não era titular absoluto e vinha sendo mais utilizado como opção no elenco. Apesar de ser uma promessa com potencial, o entendimento interno foi de que a oferta não poderia ser deixada de lado. Além disso, a venda ajuda a aliviar o caixa e reforçar o orçamento para novas contratações. E por falar nisso, o Vasco está mesmo disposto a investir. A venda de Luiz Gustavo não foi a única movimentação recente, João Vitor também foi negociado por valores semelhantes, o que garante ao clube mais de 60 milhões de reais em um curto espaço de tempo. Com essa grana entrando, o foco agora é reforçar o elenco. 2 nomes estão no radar e já bastante avançados, Robert Renan e Matheus França. Começando pelo zagueiro, Robert Renan pertence ao Zenit da Rússia e está com negociação encaminhada para defender o Vasco por empréstimo com opção de compra. O atleta é visto como uma reposição imediata para a saída de Luiz Gustavo e, segundo pessoas ligadas à diretoria, chegaria já com status de titular. A expectativa é que o defensor desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias para exames médicos e assinatura de contrato. É um nome que agrada ao técnico Fernando Diniz e que pode dar mais solidez ao sistema defensivo, que claramente sofreu na última rodada. Já a situação de Matheus França é um pouco mais complexa, mas igualmente promissora. O meio-atacante pertence ao Crystal Palace da Inglaterra, e o Vasco já formalizou 2 propostas de empréstimo, a primeira foi negada, mas a segunda, que inclui uma opção de compra por 50% dos direitos, está sendo analisada com otimismo pelos ingleses. Entre o clube carioca e o jogador, já está tudo certo. Matheus quer voltar ao Brasil, é vascaíno de infância e vê no retorno uma oportunidade de se reencontrar com o bom futebol, além de atuar perto da família e sob o comando de um técnico que valoriza a juventude. A diretoria trabalha com a expectativa de um desfecho positivo ainda nesta semana, e acredita que o desejo do atleta pode pesar na hora da decisão final do Crystal Palace.
Esses dois reforços, se confirmados, trazem não apenas qualidade técnica, mas também uma injeção de ânimo no ambiente. O Vasco precisa mais do que nunca de sangue novo, de competitividade no elenco e de soluções que vão além do discurso. O torcedor não aguenta mais promessas vazias e partidas mornas como a que aconteceu contra o Juventude. Com o campeonato afunilando, cada rodada pesa, cada ponto perdido pode fazer falta. E se o time quiser evitar o sofrimento até a última rodada, a mudança tem que ser agora. O elenco precisa de mais opções, e opções que cheguem para jogar, não apenas para compor grupo. Enquanto Robert Renan e Matheus França estão próximos, o nome do atacante Ryan também voltou a circular nos bastidores. Desta vez, o interesse vem da Itália, mais precisamente do Milan. A informação, que veio de veículos da imprensa italiana, aponta que o clube rossonero pode avançar em breve por uma proposta ao jovem talento cruzmaltino. O motivo? A iminente venda do nigeriano Samuel Chukwueze, que despertou o interesse de outras equipes da Europa. Com a saída dele, o Milan abriria espaço no elenco e no orçamento para investir pesado em Ryan. Ainda não há proposta oficial, mas os rumores são fortes e o torcedor já começa a ficar de orelha em pé. O receio é compreensível. Já não é fácil lidar com a venda de duas promessas em sequência, e perder Ryan agora poderia ser um golpe ainda mais duro, tanto no campo quanto fora dele. O garoto vem sendo uma das poucas luzes em meio à instabilidade do time e seu futuro parece brilhante. Vender neste momento, por mais tentadora que seja a proposta, pode ser precipitado. O Vasco precisa, mais do que nunca, equilibrar as contas sem desmontar o projeto esportivo. Se a base é boa, ela tem que ser valorizada. E isso passa por segurar talentos como Ryan até que estejam plenamente valorizados e prontos para uma venda que realmente mude o patamar do clube. Além disso, a direção do Vasco não pretende parar nas contratações de Robert Renan e Matheus França. A meta é trazer pelo menos mais um zagueiro, já que a defesa ainda preocupa. O nome ainda não foi revelado, mas fontes ligadas ao clube garantem que Admar Lopes, responsável pelas negociações, segue na Europa tentando fechar novos reforços. A prioridade é trazer jogadores que cheguem prontos para atuar, sem precisar de adaptação ou ritmo. O momento é urgente, e o tempo joga contra. Com as janelas de transferência chegando ao fim, cada dia sem acerto é uma oportunidade perdida de reverter a situação dentro de campo. A venda de Luiz Gustavo, além de abrir espaço financeiro, também escancara a necessidade de inteligência no mercado. O Vasco precisa usar esse dinheiro com sabedoria, e não apenas contratar por contratar. As últimas rodadas mostraram que o elenco atual é limitado, e o desempenho contra o Juventude foi apenas mais um alerta. Não adianta ter posse de bola se não tem agressividade. Não adianta ter volume se falta criatividade. O time precisa de mais velocidade, mais repertório ofensivo e, principalmente, mais foco. O jogo contra o Juventude foi um festival de passes para o lado, sem objetividade, sem iniciativa, sem alma. E isso pesa muito quando se olha a tabela. O Vasco está perigosamente próximo da zona de rebaixamento e, se não reagir logo, vai entrar em uma espiral difícil de sair. As próximas rodadas são decisivas, e o elenco precisa corresponder. O torcedor está cansado de sofrer, de ver o time alternando entre esperanças breves e decepções constantes. A chegada de reforços é importante, mas o espírito dentro de campo precisa mudar. Não adianta contratar se o grupo continuar jogando como jogou em Caxias do Sul. Falta intensidade, falta gana, falta vontade de ganhar. E nesse cenário, a cobrança em cima de Fernando Diniz também aumenta. O técnico, que chegou com a missão de dar uma nova cara ao time, ainda não conseguiu consolidar um modelo de jogo eficiente. O aproveitamento é baixo e as oscilações são constantes. A goleada contra o Santos parece ter sido um ponto fora da curva, e o revés diante do Juventude reforça as dúvidas. É hora de rever conceitos, ajustar o que for preciso e, principalmente, encontrar soluções rápidas. Porque o campeonato não espera, e o tempo de ensaiar reações já está acabando. Os próximos dias prometem ser intensos em São Januário. Com a chegada de novos jogadores, a expectativa é que o time ganhe fôlego e recupere a competitividade.
Mas tudo isso só fará sentido se for acompanhado de atitude dentro de campo. O Vasco precisa jogar com a urgência que o momento exige. O torcedor já deu todas as provas de amor possíveis. Agora é a vez do time corresponder. Enquanto a diretoria se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco, o torcedor vascaíno vive uma mistura de sentimentos, alívio pelas possíveis chegadas e preocupação com o que tem visto dentro de campo. Porque não dá mais para esconder, o futebol apresentado pelo Vasco está muito abaixo do que se espera de um clube com a grandeza e a história que carrega. Não é só sobre perder partidas, é sobre a forma como essas derrotas acontecem. Contra o Juventude, por exemplo, o time parecia desligado, sem reação, sem confiança. E isso é o tipo de coisa que não se resolve apenas com contratações. A mudança precisa ser profunda, de postura, de mentalidade, de comprometimento. Fernando Diniz já começa a conviver com uma pressão cada vez maior. Quando chegou, trouxe um discurso de reconstrução, de valorização da posse de bola, da técnica, da coragem para propor o jogo. Mas até agora, o que se viu foi um time que até tem a bola nos pés, mas não sabe muito bem o que fazer com ela. A posse virou estatística vazia. Não há infiltração, não há troca de passes em velocidade, não há agressividade. O Vasco tem sido previsível, burocrático e frágil. E isso não combina com o DNA de um time que sempre viveu de intensidade, de alma, de suor. O torcedor não quer ver o time só controlando o jogo, ele quer ver o time lutando por cada centímetro de campo. A diretoria sabe disso e, por isso, tem tratado essa janela de transferências como uma das mais importantes dos últimos anos. O clube precisa se fortalecer não só para escapar da parte de baixo da tabela, mas também para começar a construir algo mais sólido, mais duradouro. Robert Renan, por exemplo, pode ser um pilar nessa defesa tão contestada. Zagueiro técnico, com boa saída de bola e experiência internacional, mesmo com pouca idade. Já Matheus França chega com características que faltam no atual elenco: criatividade, drible, visão de jogo. É o tipo de jogador que pode fazer a diferença em partidas apertadas, quando uma jogada individual decide o destino de 90 minutos. Mas o torcedor também já aprendeu a não se empolgar com antecedência. Há uma expectativa, sim, mas ela vem acompanhada de um certo ceticismo. Porque não é a primeira vez que o clube anuncia reforços promissores que não conseguem entregar dentro de campo. A diferença, agora, está no timing. O Vasco precisa desses jogadores funcionando desde o primeiro minuto. Não dá mais para esperar adaptação de 2 meses, não dá para contratar apostas que vão ficar no banco. Cada reforço precisa chegar pronto para jogar, para assumir responsabilidade, para ser protagonista. E esse é o verdadeiro desafio: transformar reforços em soluções reais. Enquanto isso, a possível venda de Ryan segue sendo o assunto mais sensível do momento. O interesse do Milan coloca um holofote ainda maior sobre o garoto, que vem sendo uma das raras boas notícias da temporada. Sua velocidade, capacidade de finalização e maturidade dentro de campo chamaram atenção, e é natural que gigantes europeus fiquem de olho. Mas o torcedor não quer perdê-lo agora. O medo é que, mais uma vez, o Vasco se veja obrigado a vender uma de suas principais promessas para equilibrar as contas, sacrificando o projeto esportivo no processo. A diretoria afirma que não tem pressa, que só negocia com uma proposta realmente irrecusável. Mas, com tanto dinheiro envolvido, todo cuidado é pouco. O que deixa tudo ainda mais delicado é que o Vasco vive um momento em que não pode errar. Cada escolha errada pesa, cada jogador que chega e não rende se transforma em mais pressão, mais cobrança, mais desgaste. A margem para erro é mínima. Por isso, além de contratar bem, o clube precisa montar um ambiente em que esses jogadores possam render. E isso passa diretamente pelo comando técnico. Fernando Diniz precisa rever conceitos, ajustar sua metodologia e entender que, muitas vezes, menos é mais. Não adianta insistir em um estilo que não tem funcionado se o elenco não consegue entregar o que ele exige. A adaptação ao contexto é fundamental. E o contexto é claro: o Vasco está em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Ainda restam muitos jogos, é verdade, mas o desempenho até aqui não inspira confiança.
O time soma derrotas que machucam, atuações que preocupam e uma campanha que não condiz com o investimento feito até agora. É preciso reagir com urgência. A torcida, como sempre, está fazendo a sua parte. Empurra, apoia, acredita. Mas também cobra. E com razão. O clube precisa retribuir esse apoio com entrega, com organização, com futebol de verdade. Chega de desculpas, de justificativas vazias, de derrotas com posse de bola. O que importa são os resultados, os pontos, a permanência na elite. Com a grana das vendas de Luiz Gustavo e João Vitor, a expectativa é que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias. A ideia da diretoria é reforçar o elenco em pelo menos 3 posições: defesa, meio-campo e ataque. A busca é por jogadores experientes, acostumados com a pressão, que cheguem para resolver. E além disso, a diretoria está ciente de que o tempo está passando. A janela não ficará aberta para sempre e perder dias nesse momento é um luxo que o Vasco não pode se dar. A movimentação precisa ser rápida, estratégica e precisa. Um outro ponto que vem sendo discutido internamente é o equilíbrio entre experiência e juventude. O elenco atual tem muitos jogadores jovens, com potencial, mas que ainda oscilam bastante. Por isso, há uma preocupação em trazer nomes que cheguem para dar respaldo, para segurar a bronca nos momentos difíceis. Alguém que puxe a responsabilidade, que sirva de referência. O futebol brasileiro já mostrou inúmeras vezes que times com jovens promissores só conseguem render quando têm ao lado atletas cascudos, que sabem lidar com a pressão e conduzir os mais novos. E dentro dessa filosofia, o nome de Robert Renan se encaixa bem. Apesar da pouca idade, o zagueiro já passou por experiências que o tornam mais maduro que muitos da sua faixa etária. Formado no Corinthians, jogou Libertadores, atuou fora do país e sabe o que é lidar com expectativas. Chega com bagagem e com fome de mostrar serviço. Já Matheus França, apesar de jovem, tem uma característica que agrada a Diniz: é versátil, pode atuar centralizado ou pelos lados e tem boa leitura de jogo. Além disso, é um jogador com personalidade, não se esconde e gosta de chamar o jogo. O tipo de atleta que, se bem utilizado, pode ser decisivo. Mas além de reforçar o elenco, o Vasco precisa reforçar a mentalidade. O time precisa entrar em campo sabendo o que quer, com sede de vitória, com gana de reverter o cenário. Chega de passividade. Chega de aceitar a derrota com discurso ensaiado. O torcedor quer ver atitude, quer ver um time que lute, que sangre se for preciso, mas que mostre que está vivo. Que não vai aceitar cair de novo. Que vai fazer de tudo para se manter entre os grandes. Essa virada de chave precisa acontecer já no próximo jogo. Não há mais tempo para tropeços. Cada rodada é uma decisão, cada jogo precisa ser encarado como o final. E os reforços que estão chegando precisam entender isso desde o primeiro minuto. O ambiente no clube é de pressão, mas também de esperança. Porque se os nomes que estão chegando renderem o que se espera, o Vasco tem tudo para fazer um segundo turno mais sólido, mais seguro, mais competitivo. A torcida, mesmo cansada, continua acreditando. E é essa fé que mantém o clube de pé. Mas ela precisa de respostas. Precisa ver em campo o reflexo do que escuta fora dele. Se o discurso é de recuperação, o time precisa mostrar evolução. Se a meta é permanência, cada ponto tem que ser tratado como ouro. O Vasco já passou por muita coisa nesses últimos anos. E o torcedor está esgotado. Quer estabilidade, quer um time confiável, quer voltar a sorrir. Não com uma goleada isolada, mas com uma sequência, com um projeto, com um caminho claro. Os próximos dias serão determinantes. Novas contratações devem ser anunciadas. Negociações serão concluídas. Talvez, até, novas saídas aconteçam. Mas o que não pode mais acontecer é o time entrar em campo como entrou contra o Juventude. Sem alma, sem força, sem vontade. Aquela atuação foi um alerta. Um grito de que algo precisa mudar com urgência. Porque o campeonato está passando e, se o Vasco não reagir agora, o preço será muito alto. O torcedor está atento. E mais do que nunca, ele quer atitudes.
Reforços são importantes, claro. Mas não podem ser apenas nomes. Eles precisam representar uma mudança real. Um novo fôlego. Uma nova postura. Porque o que está em jogo não é só uma campanha ruim. É o orgulho de uma torcida. É o futuro de um clube centenário. É a dignidade de quem não desiste nunca, mas que já cansou de ser testado. E agora chegou a hora de responder. Dentro de campo. Onde realmente importa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, voltou a agitar o mundo do futebol com rumores que, se confirmados, prometem revolucionar o cenário esportivo sul-americano. Nos bastidores, fontes apontam que ele teria feito uma proposta bilionária para adquirir o Clube de Regatas Vasco da Gama, uma das equipes mais tradicionais do Brasil, conhecida por sua história repleta de conquistas e ídolos lendários. A especulação começou a ganhar força em rodas de conversa de dirigentes, empresários do futebol e jornalistas especializados, gerando um verdadeiro burburinho na mídia esportiva. A ideia, segundo os rumores, seria transformar o Vasco em um verdadeiro PSG das Américas, com investimento maciço em contratações, infraestrutura de ponta e estratégias de marketing internacional que elevem o clube a patamares jamais vistos no continente. Embora nenhum documento oficial tenha sido divulgado, o simples boato já movimentou o mercado de jogadores e patrocinadores, que aguardam ansiosos por qualquer sinal de confirmação. A notícia também reacendeu debates entre torcedores, que se dividem entre o entusiasmo com a possível ascensão do clube e o receio de mudanças radicais em sua identidade centenária, incluindo a cultura, a torcida e a gestão tradicional do time carioca. O impacto dessa negociação, mesmo na fase de rumor, é inegável, pois envolve cifras impressionantes e um nome de peso global, capaz de mudar completamente o patamar competitivo do Vasco da Gama. As especulações sobre a aquisição do Vasco pelo magnata do futebol europeu têm gerado reações intensas entre torcedores, analistas e ex-jogadores que acompanham de perto os movimentos de mercado no Brasil e no exterior. Comentários em redes sociais e programas esportivos apontam que, caso a negociação avance, o clube carioca poderá ter um calendário competitivo reformulado, com competições internacionais e amistosos de alto nível, similares aos que o PSG disputa na Europa. Rumores indicam que os investimentos planejados incluiriam contratações de estrelas internacionais, modernização do estádio e da base, além de estratégias de marketing que transformariam o Vasco em uma marca global. Essa perspectiva tem provocado discussões acaloradas entre fãs, com opiniões divergentes sobre os riscos de perder a identidade do clube e os benefícios de receber aportes financeiros e tecnológicos de alto nível. Além disso, a especulação abriu espaço para teorias sobre a influência de Nasser Al-Khelaifi no futebol sul-americano, sugerindo que o PSG poderia replicar seu modelo de sucesso, elevando o padrão de profissionalismo e visibilidade do Vasco a níveis inéditos no continente. Mesmo sem confirmações oficiais, a ideia de transformar um time tradicional em uma potência global provoca expectativas gigantescas, ao mesmo tempo em que desperta receios sobre mudanças drásticas no DNA histórico do clube. O impacto de uma possível aquisição bilionária pelo presidente do PSG sobre o Vasco da Gama não se limita apenas à esfera esportiva, ele se estende também ao mercado de patrocínios, mídia e direitos de transmissão. Fontes próximas à negociação indicam que grandes marcas internacionais estariam interessadas em se associar ao clube caso a transação avance, atraídas pela visibilidade global que Al-Khelaifi traria. Rumores apontam ainda que a estratégia incluiria a ampliação do alcance digital do Vasco, com conteúdos produzidos em nível internacional, campanhas globais e até mesmo presença reforçada em plataformas de streaming e redes sociais, seguindo o modelo de clubes europeus de elite. A perspectiva de transformar o Vasco em uma referência continental gera entusiasmo e expectativa de crescimento exponencial, mas também coloca em evidência os desafios de equilibrar tradição e inovação. Torcedores e especialistas em gestão esportiva especulam sobre como a chegada de investimentos bilionários poderia alterar a estrutura administrativa do clube, impactando decisões sobre elenco, categorias de base e gestão financeira. O simples rumor, portanto, já provoca efeitos indiretos,
como aumento de visibilidade, valorização da marca e atenção midiática, reforçando a ideia de que o futebol brasileiro, e especialmente o Vasco, pode estar à beira de uma transformação inédita, que mistura paixão, tradição e ambição global. Dentro dos corredores do futebol brasileiro, o boato da oferta bilionária de Nasser Al-Khelaifi pelo Vasco tem sido tratado como um dos assuntos mais quentes do momento, com dirigentes de outros clubes atentos a cada movimento. Conversas sobre possíveis impactos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores já circulam entre técnicos, empresários e comentaristas, que especulam sobre como a entrada de um capital tão elevado poderia alterar o equilíbrio competitivo do futebol sul-americano. A ideia de um PSG das Américas não é apenas simbólica, ela sugere que o Vasco poderia disputar títulos nacionais e continentais com recursos nunca vistos, contratando jogadores de renome internacional e implementando infraestrutura de ponta, desde centros de treinamento até tecnologia avançada em análise de desempenho. Enquanto alguns veem a negociação como um marco histórico que poderia colocar o futebol brasileiro em outro patamar, outros alertam para os riscos de perda de identidade e alienação da torcida. Rumores indicam também que a movimentação já influenciou negociações paralelas, com empresários e investidores recalibrando estratégias para não ficarem de fora do que pode se tornar um verdadeiro fenômeno econômico e esportivo. O burburinho é constante, com cada comentário, postagem e análise sendo interpretados como possíveis sinais de progresso ou retrocesso na negociação, tornando a expectativa quase palpável para quem acompanha o futebol de perto. O rumor de que Nasser Al-Khelaifi estaria prestes a transformar o Vasco da Gama em um verdadeiro PSG das Américas continua a gerar ondas de especulação em todos os níveis do futebol brasileiro e internacional. Se confirmado, o investimento bilionário teria potencial para remodelar completamente a estrutura do clube, desde a gestão financeira até a política de contratações, passando por marketing, infraestrutura e relacionamento com a torcida. Comentadores esportivos imaginam cenários em que o Vasco disputa competições internacionais de prestígio, atrai talentos globais e se torna uma potência de mídia, enquanto a torcida, dividida, se debate entre entusiasmo e cautela. Além disso, o rumor já provocou reflexos imediatos no mercado de jogadores, com negociações e especulações sendo revisadas à luz da possível injeção de capital e visibilidade internacional. A narrativa de transformar o Vasco em um modelo europeu na América do Sul alimenta não apenas sonhos de títulos, mas também debates sobre sustentabilidade, identidade e tradição do clube. Enquanto a confirmação oficial permanece ausente, o boato continua a movimentar conversas, influenciar percepções e colocar o Vasco no centro das atenções, elevando a expectativa de torcedores e profissionais do esporte a níveis quase inéditos. Como se cada notícia fosse uma peça-chave em um quebra-cabeça que pode reescrever a história do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.